Oi, bom dia, quarto ano, tudo bem? Uma feliz terça-feira para vocês, uma excelente manhã de estudos. Que Papai do Céu continue a abençoar e a proteger e a guiar cada um de vocês, tá bom? Nossa aula hoje é de história, um conteúdo novo, continuando um assunto que nós já estudamos demais e que tenho certeza que está aqui dentro, ó, na caixolinha de vocês. De acordo com o roteiro de vocês, nós vamos começar lá na página 20 e vamos até a página 24. Peguem o manual de vocês para vocês acompanharem as explicações da tia Fernanda. Qual é o nome do capítulo de hoje? Quem inventou o comércio? Nós sabemos diversas coisas sobre o comércio. Por exemplo, como que se originou o comércio? Primeiro, existiam as comunidades nômades, né? O que são essas comunidades nômades, quarto ano? São aquelas comunidades em que eles não tinham moradia fixa, que eles ficavam andando de lugares em lugares. Do nomadismo, chegou o quê? As comunidades sedentárias. Qual é a diferença? Por que os nômades, alguns grupos nômades, se tornaram sedentários? Simplesmente porque ao chegar em um determinado local e levantar acampamento, eles viram que ali, além de muitos frutos, né, de ser uma terra que produzia, ao cair sementinhas ali naquela terra, a terra começou o quê? A brotar, né? Então eles viram que ali era uma terra fértil. E aí eles começaram o quê? A plantar. Além de plantar, o que mais eles faziam? Eles começaram o quê? A praticar o pastoreio, que era a criação de animais. E aí, a princípio, tudo isso era o quê? Para o próprio sustento, né? O sustento da comunidade. Mas aí aquilo foi crescendo, e eles não conseguiam consumir toda aquela comida. Então eles começaram o quê? A trocar mercadorias. Como mesmo chama essa troca de mercadorias? Isso mesmo, escambo. E a partir daí começou o quê? O comércio. O comércio se originou com o escambo. Aí essa troca foi crescendo, aconteceu as feiras livres e aí o comércio foi se transformando, né? Com a criação inclusive das moedas que nós estudamos na aula anterior, que vocês fizeram ali aquele pequeno texto para a tia Fernanda. Mas vamos acompanhar aqui na página 21. Não existe uma data que indique exatamente quando as atividades comerciais tiveram início, mas os historiadores, né, as pessoas que estudam a história, acreditam que o comércio tenha surgido logo após os grupos humanos terem se tornado sedentários e passado a praticar a agricultura e a domesticação dos animais, tá? Agora lá na página 21, meus amores, fiz a página 20, agora a página 21. As comunidades fixas e o comércio. Mais importante, ao longo do tempo, a agricultura e o pastoreio permitiram aos grupos humanos produzir uma grande quantidade de alimentos e matérias-primas, é o que a tia Fernanda acabou de dizer para vocês, que abastece a comunidade e ainda sobrava para ser estocada. Leiam aí para mim o que significa estocada. Guardar grandes quantidades de produtos ou mercadorias em um lugar específico para o armazenamento, ou seja, um lugar que não estragava aquela mercadoria, aqueles produtos, tá? Antes de existir a geladeira, isso é muito importante vocês saberem, é uma curiosidade e ao mesmo tempo para vocês assimilarem a evolução desse comércio, tá? Antes de existir a geladeira, as pessoas armazenavam o que sobravam dentro de potes de barro, enterrados em buracos no chão, ou os envolviam em gordura animal e sal. Assim, esses alimentos poderiam durar um pouco mais tempo.
Os principais alimentos estocados geralmente eram grãos e sementes. Se você voltar lá na página 20, lá em cima diz o seguinte: é muito interessante como a tecnologia transformou as formas de fazer o comércio, de se praticar o comércio. O que eu acabei de ler aqui para vocês é bem isso. Olha a dificuldade que era para se armazenar um alimento antigamente. Tinha que colocar num pote de barro, dentro da terra, num buraco dentro da terra, envolto de gordura animal e sal. Assim se conservava um pouco mais o alimento. Hoje não. Hoje existe a geladeira, existe o freezer, que se não precisar congelar, está ali dentro da geladeira, mas se for um alimento que precisa durar mais tempo na geladeira, ele vai ser congelado. Colocou ele dentro do freezer, dependendo do freezer, em 1 hora ele já está congelado. Então hoje, graças à tecnologia, essa forma de fazer comércio é muito mais rápida, muito mais simples, muito mais segura, né? Aí diz o seguinte no número 3. Você e sua família costumam armazenar alimentos ou outros produtos em casa? Por qual motivo? Eu vou te falar, professora Fernanda, tia Fernanda, enquanto dona de casa. Eu não tenho tempo, por exemplo, de ir ao açougue todos os dias. Então, o que eu faço? Eu compro carne normalmente uma vez ao mês. Ela vai dar ali mais ou menos para 25 dias, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas aí o que acontece? A tia Fernanda vai lá, compra aquele tanto de carne. Aí divide os pacotinhos que ela vai fazer. Eu não, tá? Tô pedindo pra vocês. Quem cozinha pra mim é a minha mamãe. Então eu vou lá, separo as carnes e aí a minha mamãe vai lá na geladeira e pega aquela carne daquele dia pra fazer a comida pra mim, o almoço, tá? Então voltando. Tia Fernanda vai lá, compra a carne, separa em saquinhos, vamos ali. 1 quilo de carne. Como lá em casa só eu, minha mãe e o Benício, 1 quilo de carne normalmente dá para 3, 4 vezes comer, tá? E aí, meus amores, a tia Fernanda coloca no saquinho, coloca o nome, coloca ali dentro do freezer, congelou. Então, no outro dia eu vou ali, tiro a carne, espero ela descongelar, eu não, a minha mãe, e aí a minha mãe faz o almoço. Mas, por exemplo, eu também não vou ao supermercado todos os dias. Aí eu compro arroz, eu compro feijão, eu compro açúcar, eu compro café, eu compro óleo. Tudo que a gente está usando ali. Aí, à medida que aquela compra vai acabando, os mantimentos, que são os alimentos, aí a tia Fernanda vai ao supermercado, certo? Vou só abrir um parênteses. Vocês devem estar ouvindo um barulho de pássaros, né? Um monte de periquitinho. Por quê? Porque aqui na escola é cheio. Então, vamos lembrar o tempo que a gente estava aqui na escola, que às vezes a tia Fernanda falava: gente, os periquitinhos não estão me deixando dar aula hoje. Então, vocês estão escutando, é justamente isso, tá? Então, vocês vão registrar aqui no número 3 o que você e sua família guardam aí dentro de casa, tá? Na número 4 diz o seguinte: que nome se dá ao comércio estabelecido por meio de troca de produtos? Nós acabamos de falar. Quando a gente troca mercadoria por mercadoria, nós estamos praticando o que? Anotem aí. Lá na página 23, de acordo com o roteiro, a página 22 a gente vai pular, a página 23. Nós temos tipos de comércio. Vamos prestar atenção. Os primeiros grupos humanos trocavam os produtos por meio do escambo. E como desde então o desenvolvimento do comércio criou uma diversidade de formas de comercializar produtos e serviços. A diferença entre o escambo e as trocas comerciais que ocorrem nos dias de hoje, antigamente era o escambo. Hoje, como eu já comentei com vocês, existe uma troca. Só que antes o escambo é troca de mercadoria. Atualmente não existe praticamente isso mais. Pode existir em casos isolados, mas o comum é: eu tenho dinheiro e eu vou lá, pego o produto que eu quero, a mercadoria que eu quero, e troco a mercadoria pelo dinheiro, pela moeda, de acordo com o que vale. Antes era mercadoria com mercadoria. E foi justamente, nós estudamos na aula anterior, que as moedas a moeda foi criada justamente para isso. Porque às vezes eu achava que a minha mercadoria valia mais do que a do meu companheiro. E aí não cabia trocar mercadoria por mercadoria.
Então as moedas vieram para quê? Para realmente colocar o valor exato daquela mercadoria, um valor justo naquela mercadoria, certo? Então aí diz o seguinte: você saberia responder a pergunta de Caraipapa? O que você diria? Meus amores, primeira coisa, o escambo é a troca de produtos, né? De um produto por produto, sem uso do dinheiro, da moeda. Na atualidade, o que é mais comum? O que é comum mesmo? Eu trocar a mercadoria por dinheiro. Então eu estou fazendo o quê? Eu não estou fazendo uma troca, eu estou fazendo uma compra. A partir do momento que eu pego a mercadoria, tá? E pago com o dinheiro, é uma compra, não é uma troca. Então o escambo é a troca de mercadorias. E essa troca de mercadoria por dinheiro, na verdade, não é uma troca, é uma compra. Eu estou fazendo o quê? Uma compra. Eu dou o dinheiro e pego a mercadoria, certo? Por exemplo, eu vou comprar R$10 de presunto e R$10 de mussarela e eu dou uma nota de 50. Se fosse antigamente, se fosse troca de produto por produto, às vezes o meu produto valeria mais, mas aí eu dou uma nota de 50 hoje, eu entrego a nota de 50, a minha compra deu o quê? R$20. E o dono do estabelecimento vai me voltar um troco de R$30. Então isso aí é uma troca justa, né? Eu paguei o valor real e ele devolveu o meu troco, certo, quarto ano? Então vocês registrem, baseado no que a tia Fernanda falou, a resposta de vocês. Aí eu tenho os tipos de comércio. Começo aqui lá na página 23, lá embaixo. Eu tenho comércio ambulante. O que é o comércio ambulante? É um comércio informal. Ele não paga imposto para a prefeitura, para o governo, tá? E esse comércio é ali aquele comércio de rua. O que é um comércio ambulante? Aqui na porta da escola, de vez em quando eu via vocês comprando churros, por exemplo, né? Toda vez que vocês saíam, às vezes o carrinho do churros estava ali na porta. Aquilo ali é um comércio ambulante. Às vezes vocês vão para a igreja, ao sair da igreja, né? Tem ali um carrinho de pipoca. Aquilo ali é um comércio ambulante. Vocês estão descendo a Rua Goiás, ali perto do Banco do Brasil, às vezes tem pessoas que ficam vendendo brinquedo na porta do banco. Aquilo ali é um comércio ambulante, é um comércio informal, tá bom? Aqui do lado eu tenho um comércio varejista. O comércio varejista e o comércio atacadista é o seguinte: o comércio varejista é aquele que eu entro dentro da loja, as lojas daqui de Inhumas. Eu quero comprar um sapato, eu vou ali e compro 2 sapatos. Aquilo ali é um comércio varejista. Já o comércio atacadista é quando eu vou comprar em grande quantidade. Normalmente, o atacado é para os lojistas comprarem. Os lojistas compram mais barato porque no atacado para venderem ali no comércio deles. O atacado é quando eu compro em grandes quantidades. Se eu compro em grandes quantidades, eu tenho um desconto maior. E aí o meu lucro é maior ao vender aquela mercadoria, tá? Vamos pular lá para a página 20, pular não, né? Passar lá para a página 24. Eu tenho o comércio independente. O que nós estamos vendo aqui? Uma feira livre. Esse comércio independente é o seguinte: eu vou ali, normalmente, eu produzo o que eu estou vendendo. Mas hoje, como é muito grande a procura de produtos, por exemplo, às vezes eu nem consigo só plantar o que eu vendo. Eu compro também de outros produtores para eu poder vender. Então, um exemplo de comércio independente são as feiras livres, certo? E eu tenho também um comércio online, ou o e-commerce. Se vocês olharem aqui, ó, tem aí uma imagem também para vocês, na folha de vocês. O e-commerce nada mais é que uma venda online, que muitos de vocês já praticam, né? Vocês que eu digo, a família de vocês. Enquanto nós estávamos, gente, eu tinha saído da escola. Antes de entrarmos de férias, vocês responderam para mim. Muitos de vocês têm o hábito de comprar pela internet. Eu lembro bem da resposta de alguns de vocês. Muitos têm o hábito de comprar pela internet e muitos não têm o hábito de comprar pela internet. Então, essa compra online é esse e-commerce, tá? Repara o inglês do Tia Fernanda.
E também tem o seguinte, tem o comércio que acontece entre países ou empresas de países diferentes. Ou às vezes o comércio é direto, entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, 2 países, ou então por empresas de países diferentes, uma empresa do Brasil com uma empresa da Argentina, por exemplo. Isso daí chama-se comércio exterior, certo? E para finalizarmos, tem aí uma pergunta. Você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais? Por quê? Meus amores, vamos supor, eu abri uma loja aqui em Umas de produtos que eu fabrico. Vamos supor que a tia Fernanda começou a fabricar bijuterias. Aí vamos falar para as meninas e para as mamães das meninas. Eu comecei a fabricar bijuteria. Vocês entrando dentro da minha loja para comprar essas bijus, vocês estão ajudando o meu comércio a se fortalecer. Em vez, por exemplo, de entrar numa loja grande que venda, por exemplo, inúmeros produtos relacionados a biju que vem de uma grande empresa. Então, a partir do momento que você compra de pequenos produtores, você está fazendo o quê? Você está fazendo aquele produtor local crescer, expandir e ao mesmo tempo você está ajudando a sua cidade também. Com essa questão da pandemia, muitas pessoas divulgam o trabalho dos pequenos produtores, ou de alimentos, ou que fabrica qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque aí você está ajudando aquele produtor, porque os grandes, eles já têm ali a sua estrutura, né? Então ele já está com o seu cliente ali formado, já foi fisgado, vamos dizer assim. Agora, se você ajuda o pequeno produtor, você está fazendo com que o comércio local, ou seja, o comércio da sua cidade, ele cresça, certo? Então, ao mesmo tempo, você está ajudando aquele produtor e está ajudando também o comércio local. Então, baseado no que a tia Fernanda falou, você faz o registro aí da sua resposta, tá bom? Então, por hoje é isso. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.